Bom dia, aleluia, hoje é dia 12 de 11 de 2020, glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler no Inário da Igreja Evangélica, o hino 128. O brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é, tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é, tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é a tua presença, Senhor. Aleluia. Vamos ler o outro abaixo. O justo viverá da fé em Jesus de Nazaré. Tudo o que você quiser obterá através da fé. Em Cristo você vencerá, se a sua fé não vacilar. E o outro, acerca do Natal, o Natal está próximo, não é? Um anjo proclamou o primeiro Natal, e uns pobres pastores ao pé de Belém, lá nos campos, a guardar os rebanhos, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 Natal. É-nos nascido o Rei Divino. E de súbito no céu linda estrela surgiu. No oriente brilhou com estranho fulgor, e a terra recebeu essa luz que caiu muitas noites ainda em exímio esplendor. Essa estrela apareceu e os magos guiou na estrada que para Belém os conduz. Afinal, sobre Belém essa estrela parou, mesmo acima da casa onde estava Jesus. Aleluia. E com eles vamos nós, com sincero fervor, dar louvores ao nosso sublime Senhor, que deixando os altos céus, este mundo baixou e morrendo na cruz nossas almas salvou. E o outro, o que eu mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero em meu viver é te amar. Sim, quero te amar. Contigo sempre estar. O que mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar. O que eu mais quero em meu viver é te servir. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos gravar um vídeo cujo título é O Dragão e a Antiga Serpente, e o Diabo e Satanás. É o mesmo ser maligno e mentiroso. Ele é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade, disse o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo venceu e agora ele está vencido, e o Senhor permite às vezes certas coisas, mas só o que Deus permite é que ele vai fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então vamos ler um bocadinho sobre isso
na pequena enciclopédia bíblica do irmão Orlando Boyer, diabo quer dizer, no grego, quer dizer caluniador. Convém observar a distinção do original grego entre um demónio, isto é um espírito imundo. O demónio é um espírito imundo que vem trazer doenças e problemas. Também tem o nome de Belzebu. O diabo tem o nome de Belzebu. E então tem vários nomes, né? A obra do diabo é o autor da apostasia. O diabo comparado a um passarinheiro. O diabo tentou o Senhor Jesus Cristo. Vamos também ver aqui o que é Satanás. Satanás é o adversário. Vê também Satanás entre eles, como se fosse um anjo, né? Então, Satanás é o adversário. Temos de ter cuidado, então, e expulsar, como o Senhor Jesus fazia, em nome de Jesus, os demónios. Os demónios querem se esconder e por vezes a pessoa fica doente, fica aflita. Então vamos ler aqui em 1 de Crônicas 21:1. Glória ao Senhor. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou o rei Davi a numerar a Israel. Isso não agradou a Deus, isso veio do diabo, né? Então vamos ler também aqui em Jó, capítulo 1, versos 6 a 10. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, aqui filhos de Deus deve se referir aos anjos de Deus, veio também, vou ler outra vez o versículo, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, maravilhoso, único, etc. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É claro que ele podia entrar naquela reunião. Então o Senhor disse a Satanás, é curioso que o Senhor não disse nada aos outros anjos, não é? De onde vens? Ou seja, com certeza não era bem-vindo ali, não é? Não sei se era. De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, venho de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Isto era a maneira como Deus o via. Então o diabo é o acusador, não é? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura o Jó teme a Deus de balde? Ele, pronto, não era assim que o diabo via. Porventura tu não o cercaste de sebe a ele e à sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem multiplicado na terra. Jó 1:12.
E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E disse o Senhor a Satanás novamente: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Isto foi um teste, mas ao mesmo tempo Deus queria mostrar ao Jó quem ele era. Isto faz lembrar também os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram metidos num forno de fogo ardente aquecido 7 vezes mais, e eles confiaram. E o que é que aconteceu? O Senhor Jesus estava lá com eles e nem a sua roupa se queimou. Glória ao Senhor. O Senhor, lá no Salmo 23, diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem ver despachos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pões uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cálice representa o Senhor Espírito Santo, não é? O vinho está no cálice. O verso 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Portanto, o Senhor quer sempre abençoar o seu povo. Vamos ver aqui Zacarias 2, 10 a 13. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. E habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. É o que está a acontecer também, graças a Deus. Então, vou ler o versículo de baixo, o versículo 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Zacarias 3, 1 a 5. Ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Isto é o Zacarias a escrever ou a mandar escrever. Mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Portanto, vemos que o diabo opõe-se aos servos de Deus e quer fazer-lhes mal, né? Outro versículo: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Pronto, o Josué, o sumo sacerdote Josué, era um homem que servia a Deus todo o tempo, creio. Orava, sem cessar, etc.
O outro versículo. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. O Senhor diz que quer perdoar os nossos pecados. Vamos confessar os nossos pecados a Deus, não é? Então respondeu aos que estavam diante dele. Vou ler outra vez o versículo anterior. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a iniquidade e te vestirei de vestes finas. Podemos dizer a Deus: Pai, te peço que faças com que passe de mim a iniquidade e me vistas de vestes finas. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora o Zacarias a falar. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. Zacarias 3, 6 a 10. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, glória a Deus, se andares nos meus caminhos. Então podemos dizer a Deus: Pai, ajuda-me a andar nos teus caminhos, ajuda-me a observar a tua ordenança. Glória ao Senhor. Então continua o versículo: julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre todos os que estão aqui. O outro versículo. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo renovo. Referia-se certamente ao Senhor Jesus Cristo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Vamos ler aqui Isaías, capítulo 53. Glória ao Senhor. Isaías 53. Então vamos ler aqui a partir do 4, do 3. É referente ao Senhor Jesus Cristo, o renovo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido a Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos ler aqui no verso 1, 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo. Cá está a palavra que lemos há bocado. Jesus era como um renovo. Verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência.
para que o desejássemos. Então, vamos ler ainda um versículo aqui em Zacarias 3:7. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, é referente a Jesus também. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, 7 Espíritos de Deus, não é? Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Glória ao Senhor. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, aleluia, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Glória ao Senhor. Vamos ler aqui em Mateus 12, 25 a 28. Jesus, de quem estávamos a falar, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isto pode-se referir também ao marido e mulher, que não devem estar divididos, mas devem amar-se e procurar a paz um com o outro. Outro versículo. E se Satanás expulsa a Satanás, como eles estavam acusando Jesus, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu, dizia o Senhor Jesus, e se eu expulso os demónios por Belzebu, como eles o acusavam, porque eles expulsam então vossos filhos? Não é que os filhos expulsassem, mas eram um argumento para mostrar que eles estavam enganados. Portanto, eles mesmos, os filhos, serão os vossos juízes, se eles se converterem, né? Mas se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, aleluia, logo é chegado a vós o reino de Deus. Não podemos dizer: Senhor Espírito Santo, ajuda-nos a expulsar os demónios pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mateus 12, 29 a 30. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente, chamavam ao diabo valente, né? E furtar os seus bens, que eram as almas que Jesus vinha salvar, se primeiro não maniatar o valente? Se que anda então à sua casa. Ora, Jesus sempre venceu, na sua boca não foi achado engano. O outro versículo. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, podemos dizer: Jesus, ajuda-nos a ser contigo e a juntar contigo, servir-te, orar para que tu continues a abençoar a tua igreja, os pastores e todos os que dirigem. Vamos a Mateus 16, 23, 24. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. O Pedro estava a dizer: não vais nada morrer, então, tem pena de ti. E Jesus disse: atrás de mim, Satanás. Ou seja, o diabo é que estava a tentar o Pedro. Então, ele estava a juntar com o diabo e não com Jesus, né? Então, vamos ler. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Podemos dizer: Pai Celestial, ajuda-me a compreender as tuas coisas, tua palavra e tudo, toda a doutrina do Senhor Jesus. Outro versículo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém
quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então não devemos pensar como Pedro. O Pedro estava a pensar humanamente, né? Só compreendia as coisas dos homens e não compreendia que Jesus tinha que morrer em nosso lugar. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno não foi preparado para os homens, mas os homens juntaram-se com o diabo, né? E então todos os que não receberem Jesus vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lucas 10, 17, 19. E voltaram os 70, o Senhor Jesus tinha enviado 70. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. Em nome de Jesus, todos os demónios têm que se sujeitar a Jesus e àqueles que falam em seu nome. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Com licença. Eis que vos dou poder. Então podemos dizer: Pai, nós recebemos o teu poder para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, que é Satanás e os seus, e nada vos fará dano algum. Obrigado, Pai, que nada nos faz dano algum. Pisaremos serpentes, também lá no Salmo 91 diz isso, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 13, 15 a 18. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado. Esta filha de Abraão era uma mulher de fé, mas era ignorante acerca disto, estamos a aprender hoje. Agora vou ler outra vez. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Satanás quer que as pessoas fiquem doentes, né? Com dores, a pensar que não podem ficar curadas. Mas o Senhor diz: tudo o que pedirdes crede que eu recebereis. Outro versículo. E dizendo Jesus isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Aqueles que querem obedecer ao diabo e que não conhecem a palavra de Deus vão ficar envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? O reino de Deus domina sobre todos os reinos, ou seja lá o que for. Glória ao Senhor. Ninguém pode subir acima do trono de Deus. Lucas 22, 31, 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Queria fazer como foi feito ao Jó, né? O diabo queria cirandar como trigo. Queria testar. E o Senhor Jesus diz, outro versículo: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Parece que a fé do Jó desfaleceu, né? Ele não conhecia quem era Deus. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Temos que decidir converter-nos, voltar para o Senhor, segui-lo a Ele, servi-lo a Ele só. E outro versículo. E ele disse: Senhor, estou pronto.
a ir contigo até à prisão e à morte. Aquilo era só de língua, né? Era só conversa. Agora outro versículo. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Jesus conhecia o Pedro melhor do que ele mesmo e conhece-me a mim e a cada um dos que ouvirem estes vídeos e a todos melhor do que nós mesmos. Glória ao Senhor. Atos 5:3. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Ora, este homem, o Ananias, a sua esposa, pensavam que podiam enganar a igreja, o Pedro também, porque ele tinha nascido de novo, ele ficou cheio do Espírito de Deus e tornou-se um homem de Deus, verdadeiramente. Glória ao Senhor. Atos 13, 9 a 11. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, podemos dizer, Senhor Espírito Santo, faz que eu esteja cheio de Ti, como Paulo estava neste dia. Vou ler outra vez. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, que era um falso profeta, disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano. Filho do diabo é aquele que obedece ao diabo e não quer, não tem Jesus, não nasceu de novo. Vou ler outra vez o versículo. Eu disse ao filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. São assim os ímpios, como este homem, né? São filhos do diabo, cheios de todo o engano, de toda a malícia, são inimigos de toda a justiça e não cessam de perturbar os retos caminhos do Senhor e os filhos do Senhor, Jesus Cristo. Os filhos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora outro versículo. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E o Paulo não disse que seria sempre, né? Foi por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Atos 26, 15 a 18. E desceu. Isto foi o Saulo que viu o Senhor Jesus. E disse-eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr como ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Devemos dizer ao Senhor, Pai, livra-me do poder de Satanás e faz que eu só esteja em Ti, só te sirva a Ti e em todo o tempo eu manifesto a Tua glória, o Teu poder, o Teu amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então o Senhor disse, vou repetir aqui o último versículo, 18, Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e no poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Romanos 16, 16 a 20. Saudai-vos uns aos outros com ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles.
não devemos acompanhar com pessoas que não seguem a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Vou ler o outro versículo. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. A palavra de Deus diz: sede simples, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Devemos espalhar a paz. A pessoa que fala muito alto está a espalhar a guerra. A pessoa que fala normalmente e pensa que não quer ofender os outros, essa pessoa está a espalhar a paz. O outro versículo. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Obediência à palavra de Deus. Comprazo-me, pois, em vós e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Amém. Obrigado, Pai. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo, disse o Senhor Jesus. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Glória ao Senhor. O Senhor Jesus disse: o diabo nada tem em mim. O sangue de Jesus Cristo também nos lava e purifica todo o pecado e nada tem em nós, os seus filhos. João 14, 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. O príncipe deste mundo é o diabo, que enganou Adão e Eva, mas Jesus fez homem para nos salvar, libertar de toda a obra do inimigo. João 16, 8 a 12. E quando ele vier, o Senhor Espírito Santo, que foi mandado pelo Pai, através do Senhor Jesus Cristo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo está em pecado. O grande pecado é que rejeitaram a luz, que é o Senhor Jesus. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá. Foi o Espírito Santo que me convenceu a receber Jesus como Salvador. Estava desempregado havia 4 meses. Foi no domingo que eu recebi Jesus como Rei, Senhor e Salvador. E na segunda-feira já tinha um emprego e fui ganhar 4 vezes mais. Glória ao Senhor. Então, quando o Senhor Jesus estava a dizer: e quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai e vou fazer justiça. O Senhor Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. O outro versículo. Eu vou ler ainda um bocadinho antes. Do pecado, o Espírito Santo convenceria do pecado porque não creram no Senhor Jesus. Da justiça, pois esse pecado os vai separar de Deus e os leva para o inferno. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Com o corpo que ele tinha, né? Depois de morrer, ressuscitou, tem um corpo imortal, etc., cheio de energia. Da energia de Deus. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Romanos 16, 20. E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Já tínhamos lido este versículo. Vou ler a 1 Coríntios 10, 10 a 14. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobrevê como figuras, e estão escritas para aviso nosso,
para quem já são chegados os fins dos séculos. Passaram-se 2020 anos, a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A outro versículo, aquele pois que cuida estar em pé, tenha atenção para não cair. Olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. O caso do Jó, ele estava a pensar que não caía, fazia obras, etc. Mas aqui diz, não veio sobre vós tentação senão humana. E Deus foi fiel para com ele, mostrou-lhe o seu poder, está acima da sua própria criação, acima das estrelas, acima dos maiores animais, elefantes, etc., leões. Portanto, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Deus é fiel, ele não deixou cair o Jó, nem o Jonas. O Jonas foi para dentro do peixe, mas o Senhor o livrou. Ele conseguiu ir a Nínive pregar o Evangelho e o rei se converteu. O Senhor já sabia que ele se ia converter. Então, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Não adorem outros que vocês pensam que são deuses. 2 Coríntios 11, 1-3. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, um zelo que é poderosíssimo. Porque vos tenho preparado para... isto era o Paulo. Era o Paulo que estava a falar. Peço perdão. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido que é o Senhor Jesus Cristo, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vemos aqui que o diabo é astuto, assim também sejam de alguma sorte, vou ler outra vez o versículo, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Glória ao Senhor. Segundo aos Coríntios 2, 10-11. E a quem perdoares alguma coisa, também eu. Diz São Paulo. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Amém, Pai. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque nem ignoramos os seus ardis. Portanto, se a pessoa não perdoar, está a desobedecer à palavra de Deus, está a pôr-se do lado de Satanás. Temos de ter cuidado com isso. Com 2 Coríntios 11, 13-16. Por tais falsos profetas, tais falsos apóstolos, aliás, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás transforma ou transfigura em anjo de luz. E tem enganado as pessoas, não é? Não é muito, pois, que os seus ministros, que eles servem o diabo, se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem fizer vai ter que colher, não é? O homem e os espíritos e tudo.
Então o Senhor disse: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demónios. Eu digo: fora demónios, fora todo o mal, no nome do Senhor Jesus. Então vamos ler ainda o verso 16. Outra vez digo: ninguém me julgue insensato, então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Segundo aos Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Era para humilhar o Paulo, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Talvez ele tenha dito: Pai, faz que este espinho da carne se desvie de mim, em vez de ter em conta a palavra do Senhor, que disse: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demónios. Outro versículo: e disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a graça do Senhor, vamos dizer: Pai, obrigado, que a tua graça é suficiente para ficarmos livres dos demónios, do diabo e de todo o mal, pelo sangue e morte do Senhor Jesus e pela sua ressurreição. Então, vou ler outra vez. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Creio que podemos dizer: o meu poder te cura, o meu poder te liberta, porque Jesus levou as tuas enfermidades e dores. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foste sarado. Ler outra vez o versículo. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder, o meu espírito, se aperfeiçoa na fraqueza. Também a palavra de Deus diz em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, em línguas, e nós também falamos línguas com gemidos inexprimíveis. Da boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. A pessoa até se pode alegrar e dar a graça a Deus por tudo, porque o Senhor o vai libertar de todo o mal. Vou ler outra vez. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando a pessoa dá graça a Deus, o poder do Senhor Jesus Cristo vem sobre nós, para nos curar, libertar e abençoar. Outro versículo. Por isso, sem prazer nas fraquezas, nas injúrias. Certamente ele dizia: glória a Deus, dou graças a Deus por tudo. Eu sou mais que vencedor por Cristo, Jesus nosso Senhor. Ler outra vez. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte, porque o Jesus estava com os 2 amigos de Daniel no forno, estava com o Daniel na cova dos leões, e ele está sempre connosco, como diz o Salmo 23. Glória ao Senhor. Efésios 2:2. Eis que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós temos que obedecer à palavra de Deus, para isso temos que conhecê-la, e o Espírito Santo faz recordar, etc. Ele é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Segundo aos Tessalonicenses 2:1 a 4. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus vai voltar. E pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, da palavra de Deus, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim.
Já passaram 2020 anos e o Senhor vai voltar em breve, né? Como eu disse há bocado, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Portanto, vou ler outra vez o versículo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Para isto, creio que implica a reconstrução do templo. Segundo aos Tessalonicenses 2, 7 a 12. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, é um servo do diabo, etc. Vou ler outra vez. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Outro versículo. E com todo o engano da injustiça, para os que parecem, os que estão separados de Deus, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vamos dizer, Pai, perdoa-me se eu alguma vez tive prazer na iniquidade, no nome do Senhor Jesus. 1 Timóteo 3,6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Quando a pessoa é nova, não conhece a palavra de Deus, o inimigo vai tentá-la para cair, né? Agora em Hebreus 2, 14, 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Vamos dizer, Pai, obrigado, que o teu filho Jesus aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O sangue de Jesus o venceu. Toda a obra do Senhor Jesus Cristo venceu. Aleluia. Vou ler outra vez. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também eu participo das mesmas coisas. Jesus, para que pela morte, ele morreu em nosso lugar, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A maior parte das pessoas pensam que tem um corpo, morre tudo. Mas é Deus que nos livra do medo da morte. Hebreus 4, 14, 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, para que tenhamos firmemente a nossa confissão. Isto é Hebreus 4, 14, 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vais lembrar o versículo que lemos há bocado. Amém. Vou ler outra vez. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. O trono de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é o trono da graça. Ele nos vai libertar e vai dar um corpo novo, vai fazer tudo o que nós precisamos. Ler o versículo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça,
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. 1 Pedro 5, 6 a 11. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Obrigado, bem. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Obrigado, bem. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o diabo é o nosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, não devemos ser ignorantes acerca da palavra de Deus, porque pela sua palavra recebemos a fé. Vou ler outro versículo. Ao qual resisti firmes na fé. Ao diabo, o sangue de Jesus venceu na cruz. Ao diabo e aos, como o Senhor disse, estes sinais seguirão os que crerem. Meu nome expulsarão os demónios. Portanto, vamos resistir ao diabo, aos demónios e a todo o reino das trevas. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. 1 João 3, 11 a 16. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros com o amor de Deus, claro que é a virtude, o poder de Deus. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão, e por causa o matou, porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. E ele certamente tinha inveja o Caim tinha inveja do irmão. Caim e o Abel. Tinha inveja do Abel. Meus irmãos, não vos maravilheis, não vos admireis. Se o mundo vos odeia, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Aleluia. Porque amamos os irmãos com o amor de Deus. Quem não ama a seu irmão permanece na morte, separado de Deus, né? Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. É como se já o tivesse matado. E vós, como o Caim matou Abel, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nós temos a vida eterna porque recebemos Jesus como Rei, Senhor e Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E diz lá em São João que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Por isso diz lá em Êxodo 20, não matarás. Outro versículo. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. O Senhor Jesus disse, ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a sua vida pelos seus irmãos. Vou ler o versículo. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Com o amor de Deus somos capazes de fazer isso. Apocalipse 2, 7 a 10. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao que vencerem. Dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Isto diz o primeiro e o último foi morto e reviveu, o Senhor Jesus Cristo. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás, ou seja, é o diabo que dirige essas igrejas. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias.
ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3, 8 a 11. Conheço as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Penso que isto pode indicar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Outro versículo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 20, 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 27 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog, Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. E deu-se fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Glória a Deus, estamos a terminar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco e comigo também. Tchau, amados irmãos, no nome de Jesus. Deus abençoe.